Tudo bom, Sérgio? Tudo bem, você? Prazer te ver. Prazer foi meu. Tônio Neto. O Tônio Neto, esse é habituê do nosso programa. Já virei sócio quase. Né? Ele faz tanta, monta tanta peça que todo mês ele está aqui quase. É. Ele vem, agora tem essa, agora tem essa, agora tem aquela. Essa eu acho que é a 8ª vez que eu venho. Por aí, é uma né? delícia, adoro aí. vir aqui. É bom que tá parecendo cinema, né? Tem várias sessões. Várias sessões. Sai um filme, entra outro, assim que tem que ser o teatro, né? Cara, eu gostei do nome do grupo. Entupi com H. Entupi com H. Então, esse projeto, ele na verdade, ele faz parte de núcleos da Companhia das Artes. Companhia das Artes. Então, a gente fica um ano com esses atores, estudando linguagens, enfim, e que vai para o espetáculo, e aí eles criam vida própria. Quer dizer, da Companhia das Artes, desse núcleo, saem um grupo, vários núcleos. Tal. Esse aqui é um deles. Como foi o Beijo no Asfalto, esse aqui é um deles. Vocês fizeram Beijo no Asfalto, agora esse é o segundo, então. Esse é o segundo, e já tivemos uma banca para o terceiro agora, que foi semana passada. Ah, tem banca? Tem banca. Todo mês de abril a gente escolhe de quem tem 2 anos de oficina, que já está para terminar, a gente escolhe de 8 a 12 atores. Esses 8 ou 12 ficam num processo de 1 ano, com toda a equipe. Márcio Tadeu, Will Damas, eu, Jair Aguiar, Dom Correia, estudando mesmo, assim, sem a prioridade de vou para a cena, estudando. E aí, no final desse processo, aí sempre tem um espetáculo, um texto que tem a ver com esse estudo desse tempo todo. E é uma seleção natural. Esse aí tinha 12 e ficaram 3. Ficaram 3. Três. Aí vocês tiveram que rebanhar mais alguns para... Aí a gente traz atores convidados. Atores convidados. Como Que é o esse caso rapaz, do Sérgio Carreira, por exemplo. Que já não é a primeira vez, né? Já tive outras experiências com eles. E eu acho muito bacana essa formação, não só artística, né? Do trabalho de ator, mas esse preparo para o que vem a ser o teatro, né? Essa possibilidade, eles metem a O que é levantar um espetáculo teatral? Tem que ir lá na SBAT, né? Tem que fazer não sei o quê, tem que comprar não sei o que lá, tem que vir atrás de teatro, tem que produzir essa coisa toda. Com toda a responsabilidade que isso implica, né? De estar trabalhando. E crescem muito, né, Sérgio? Muito. Tem um crescimento humano e da profissão que é muito interessante. Vocês reproduzem mais ou menos, guardadas as devidas proporções, o que era o teatro amador há muitos anos atrás, onde as pessoas se reuniam e faziam tudo isso, né? Tudo isso, Armavam a produção do espetáculo. O lance eu acho que antigamente a questão do amador, às vezes não tinha muita intenção de sair do amadorismo. E eles às vezes era por prazer mesmo. Eles saem de uma continuidade. Com um método, né? Um processo. Uma proposta de se profissionalizar. Por isso eu acho bacana essa responsabilidade, esse compromisso com a arte de... E surge um núcleo, né? E surge um núcleo. O Beijo no Asfalto, por exemplo, ficou 5 meses no Palapatões, saíram críticas muito bacanas, e hoje em dia eles têm um espaço próprio, ali no Paissandu. É um espaço muito legal, onde eles fazem reuniões. Toda segunda de 15 em 15 dias, eles levam uma pessoa de teatro e convidam atores de teatro, alunos de teatro, para participar de um debate. Quem foi agora, semana passada, foi o Pascoal da Conceição. Então, eles estão fomentando o teatro, tem um espaço e criaram vida própria. Legal. Então, é o que o Sérgio falou, se diferencia dessa questão do amador. Sim, claro. Eles vêm de um processo de linguagem para bater asa e criar um... O que eu falei do amador é essa coisa do fazer tudo. Exatamente. De fazer tudo. Porque é muito comum o aluno sair da escola de teatro, por exemplo, e não sabe como é que pendura uma cortina, como é que arma um biombo. Exatamente. Essa escola toda, essa coisa de pegar e fazer. Que é impagável, né? Que então, aprende. Exatamente. Essa é aquela experiência que... E cada vez mais o teatro é um trabalho em equipe. Se não for, fica mais difícil ainda, você acaba morrendo na praia. E eu acho também, Atílio, que assim, eu coordenando esse grupo agora, a gente dá a oportunidade deles saírem de uma zona de conforto muito ruim para o ator. Então, esse tipo de trabalho, de projeto, é onde essa galera jovem, que é o futuro do teatro, eles sabem do que é realmente a profissão. Exatamente. Do que é fazer, do que é correr atrás, do que é as dificuldades. Eles passam por tudo isso. Quer dizer, eles não saem de um processo onde você vem que tem um camareiro. Que não é a realidade. Que não é a realidade. Da maquiagem. Né? Então, por esse lado, eu acho, nossa, é muito valioso. Assim. E é gratificante você participar de um processo desse e contribuir com a experiência que você já tem. Você já tem, exatamente. De anos, de passar para eles. Esses dias fui lá 2, 3 vezes nas reuniões que eles fazem, para dar uma orientação para eles
se sentirem mais seguros, né? porque é fogo. É pauleira, né? É pauleira. Vamos falar da peça. Bora. Timochenko Web. Timochenko Web professor autor, da... Como é que chamava lá em São Caetano? Beta Zeme? Não, professor da faculdade lá de São Caetano. Isso, tanto que o teatro de São Caetano... Fundação das Artes, o teatro deles lá tem o nome do Timochenko. Timochenko Web. E o Timochenko, assim, até estava comentando contigo aqui, a gente estava falando que é uma pena não se montar autores que você não vê mais, esses autores dos anos 70, 80. E o Timochenko, ele é da minha cidade, porque eu sou de Presidente Prudente. E aí, tá tudo ali, ó. Tudo no mesmo caldeirão. E eu já conheci o texto e ficou. Engraçado que a trajetória do grupo os levou para trazer o curto-circuito. Curto-circuito. Aí eu falei, poxa, que legal. Quer dizer, na verdade, vamos dizer, de um dia de Pierrot ao curto-circuito. Na verdade, são dois textos. São dois textos. Que vocês costuraram, fizeram num mesmo espetáculo. Quer falar um pouco dos Fala textos? um pouco, Sérgio Carreira. Não, eu prefiro que você senão ele fica falando sem parar. Porque toda vez que eu venho aqui, né, Tio? Ele fala sem parar. Eu sei como é. Porque assim, um dia de Pierrot... quer falar? Não, porque eu não conheço os dois. Eu já li a adaptação. E me gostei muito. Eu acho que tem muito a ver com aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos. Muito. Porque fala dessa... propõe essa questão de pensar, refletir sobre a vida, né? E não assumir essa passividade. E se passa, né, o texto na época da ditadura, dos anos 60, enfim, 70. E a gente ainda vive um pouco isso. Se nós não tentarmos refletir, pensar a respeito, aprender a fazer isso, a gente vai como gado, assumindo, gritando palavras de ordem, sem saber por quê. Então eu achei muito bacana, quando eu li o texto, ter essa proposta de falar sobre isso, de uma época terrível que nós passamos, e o texto coloca isso muito bem, né? As escolas, uma professora completamente autoritária, e essa coisa de pensar na vida, o que fazer, se vale a pena, o que é que esses jovens pretendem fazer na vida. Eu acho que essa foi o que me pegou nesse texto, nesses dois textos juntos. Agora, como é que vocês fizeram? Vocês costuraram as duas histórias ou são completamente separadas em cena? O Dia de Pierrot, ele é idêntico à dramaturgia do curto-circuito. É idêntico. Então você lê o Dia de Pierrot, o Timochenko escreveu no meio dos anos 70. E o curto-circuito ele escreveu em 86, foi o ano que ele faleceu. Só que o curto-circuito, na primeira página, tem uma grande indicação imensa de se montar como sessão de psicodrama. Né? E o curto-circuito não, ele vai mais para um caminho da vida do próprio Timó, que é o Kim, que é o Pierrot. Né? Ele vai para um lado muito poético. Então, o que eu fiz? Eu tirei o psicodrama, né? E mantive o curto-circuito usando alguns textos do próprio curto. Fiz enxertei algumas coisinhas e tal. Por isso que a gente usou os dois nomes, de Um Dia de Pierrot ao curto-circuito. Que é uma poética que é maravilhosa, porque o texto, ele é a vida do Timó. Então, quando o Timó era adolescente em Presidente Prudente, ele escreveu esse texto, quase uma biografia para o teatro, da trajetória dele de adolescência. Então, a questão do enfoque dos adolescentes é muito presente no espetáculo, que são os adolescentes que viveram com ele em Presidente Prudente nos anos 70. Então, é um texto que fala dessa liberdade, dessa vontade de sair dessa cidade que sufoca, para vir atrás do seu objetivo artístico, que era ele como escritor, a família que pressionava, a escola, enfim. Então, é um personagem que ele é muito anárquico, né, Sérgio? Assim, revolucionário, tudo mais. Por isso que tem muito a ver Fora dos padrões, exatamente, né? Fora dos padrões. Com o filme do Sociedade dos Poetas Mortos. Né? Vou pedir para a Ana colocar umas fotos. Nós estamos falando de Um Dia de Pierrot, curto-circuito, que está em cartaz às quartas e quintas, Quartas e quintas, às 21h, no Viga. Viga, aqui pertinho, na Capote Valente, um espaço bem gostoso. Olha que cenário legal, são andaimes. São tudo em cima de andames e planos, assim. E por trás de rendas, então, na luz isso dá vários planos, né? E ali a gente está vendo na frente a professora? Ali a professora. Eu, Felipe Ramos,
E em cima o Christian Mazetti, a Pâmela. A Inácio Carvalho, né, ali na frente. Inácio Carvalho, o Sérgio Carreira, Felipe Ramos, que é Dom Tunes, faz o protagonista, e em cima o André Caraballo, o Christian Mazetti e a Samira Guiar, que fazia o Beijo no Asfalto, que eu convidei para fazer como atriz. Tá. Então as coisas transcorrem nesses andaimes, Nesses vários planos. Nesses andames. E tem uma hora que esse andaime, inclusive, não fica só no andaime. Tem uma hora que esse andaime, o interessante desse espetáculo, a gente estava até falando... O cenário do Márcio Tadeu? Não, o cenário é meu. É seu? Eu fiz a cenografia. O interessante é que esse andaime, ele criou vida. Ele não é um andaime. Ele tem uma a gente conseguiu humanizá-lo. Então, quando você vai assistir o espetáculo, ele não está lá a serviço de um efeito apenas. Ele criou uma alma, ele é a própria cidade, os planos, os quadradinhos e tal. Ele não fica estático, Ele não né? fica estático, ele se movimenta, ele roda. Vamos ver mais fotos. Aqui é o Kim, Aí é o Kim Kim, Timoshenko. E é o Timó. É o Timoshenko. É o Timó. Com os sonhos de escritor dele. É uma máquina de escrever que está ali na Uma frente. máquina de escrever. Os sonhos de escritor dele, né, da juventude. Eu imagino que devia ser você querer ser artista há 50 ou 60 anos atrás em Presidente Prudente. Que respira na só... ditadura. Na ditadura, na época da ditadura ainda por cima. Uma região que respira completamente agropecuário, o gado. O gado. Quando eu fazia teatro amador lá, a gente sofria para fazer, porque ninguém tinha exposição de gado, imagina. Acabou, né? A cidade inteira ia ver o teatro, que teatro. Imagina ele, né? Tinha uma frase no espetáculo que eu guardei para sempre, que se dizia assim, não importa o tamanho do sonho, a realidade sempre se impõe. E o espetáculo fala muito disso. Os amigos dele, né, os amigos da adolescência, eles vão sucumbindo e entrando no trilho e fazendo aquilo que a cidade espera que ele faça, a família espera que ele faça. E ele vai quebrando essas... Ele vai rompendo isso aí. Olha que legal isso aí. Dele com a Selminha, que é uma colega dele da época, e esse texto... Colega de escola. Da época de escola. Passa pela sexualidade dele, dessa questão da homossexualidade dele. Então ele vai... o espetáculo mostra essa trajetória toda. Né? E esse momento é um momento de um grande amor que ele teve no interior, que é a Selminha. Isso vem mais ou menos cronologicamente? Isso vem bem, né, Sérgio? Bem cronológico, tem uns momentos que vai, volta, mas fica bem claro, a narrativa. Aí é um momento de coro. E esses guarda-chuvas devem ter algum significado que eu não estou conseguindo captar, porque eles já apareceram outra vez. Esses guarda-chuvas, aí tem uma história meio... Porque a trilha do espetáculo é toda de Laurie Anderson. E eu me baseei muito nos climas da Laurie Anderson. E tem um filme da Laurie Anderson que é Um Dia de Cachorro, que ela fala do cachorro dela e que são colagens que não tem atores, são tudo colagens, como as músicas dela e tal. E o clima era completamente chuvoso, então todos eles usam galocha. Que levou a essa ideia do... Então eu levei essa coisa climática para o espetáculo. Então parece que você está, né, Sérgio, numa coisa chuvosa. É engraçado, o guarda-chuva sempre fica bonito em cena, né? É uma coisa que parece que preenche o espaço. É muito um negócio muito bonito, né? Mais fotos. Aí bem na frente. Aí é a professorona. Essa é a autoritária? A cena da Poda todo mundo, que entre nos trilhos, garoto. Só indica Santo Agostinho para os alunos. Aí realmente lembra muito o filme O Sociedade dos Poetas Mortos. Lembra muito esse quadro, assim. E ela... olha que lindo, aí é água. Olha mesmo. lá, é água mesmo? Tem chuva na peça? Tem. Tá brincando? No início e no final. No final aparece bem essas chuvas, essas gotas de água. Seria uma noite chuvosa que ele está lá escrevendo, tentando escrever as poesias dele. Exatamente. Poesias? As poesias. As poesias dele. E interessante que a gente foi descobrir depois que o pai escrevia poesias, que é o personagem do Sérgio Carreira. Só que ele era tão massacrado pela autoridade, a questão autoritária da mãe, que ele escondia todas as poesias. E quando ele está morrendo... quando ele está partindo, ele fala, eu também também escrevi poesias. Por que o senhor nunca me mostrou, pai? Porque eu não tive coragem. Rasguei. Olha, nunca mostrei coisa, pra né? O texto é lindo. Meio Cora Coralina, né? Meio... Se esconde.
Castro Alves também tinha um pouco isso. O irmão escrevia, mas também se escondia e tal. Exatamente. E é um momento bonito, né? Ainda mais poesia, né? Ainda mais poesia. Quer dizer, se fosse um romance ou conto, mas poesia ainda por tem cima. uma sensibilidade. Pois né? é. Imagina, você vai escrever poesia em Presente Presidente Prudente, você é Mariquinha. Você é Mariquinha. É verdade, né? Repressão fortíssima. Fortíssima. Né? Eu estou vendo aqui a direção sua, os figurinos do Márcio Tadeu, a iluminação do Will Damas, legal. O elenco aqui, Iná Carvalho, Sérgio Carreira, Felipe Ramos, André Caraballo, Samira Guiar, Christian Mazetti, é isso? Christian Mazetti. E mais o Caio Francisco, Pamela Neres. Que são os 3 produtores. Ah, é? São os Esses 3 produtores? que vêm nesse processo. Esses que são os corajosos? Esses são os corajosos. Eles Pedro Gabriel e mais Rubem Alves. novinhos, né? Os mais novinhos. Mais novinhos. São mais irresponsáveis. E essa galera, eles são fuçados, viu? É, né? Eles conseguem as coisas. São. Conseguiram tudo. Andaime, conseguiram figurino, conseguiram espaço para ensaio, conseguiram Arte programa, gráfica. conseguiram Arte gráfica. Falei, caraca, eu tô dando produtores aqui profissionais. Você vê? É a gana da molecada. Não, e vai revelando, né? Vai revelando. Muitas vezes você não Vai consegue revelando. porque você também não tentou. Né? Na hora que você, Exatamente. né, alguém te insufla, fala, vai lá e você acaba descobrindo que você é capaz de fazer coisas que você não imaginava. E eles se apaixonam. E tem uma coisa mágica no teatro, quando você vai mergulhando, as coisas vão vindo, né? Acho que são os deuses do teatro. Imanta, né? Cria um imã, né? Parece que as coisas vão se Eu aproximando. acho que agregou tudo. né, Inclusive Sérgio? o próprio elenco, né? Eu estava no Rio de Janeiro, Ele não ia entrar no não ia espetáculo. fazer, disse não posso, E né? a cara do Sérgio, esse pai, o Sérgio. Seu o pai. Sérgio, O o Sérgio pai e um professor. meio libertário. rebelde, enfim, que é meio quase que o professor do Robin Williams lá. Ainda bem que existem esses professores de rebeldes. É o que livra a cara. Né? E o Exatamente. Sérgio é um ator tão sensível, a gente já trabalhou em outros projetos, como ator, colega. Né? Não, primeira vez que eu dirijo, eu falei, é a cara do Sérgio. Tem que Aí ser liguei, ele estava no Rio. Falei, Neto, não vai dar. Eu falei, ai. Eu sei que ele estava desligando o telefone, eu falei, Sérgio, mas não dá mesmo. Peraí, quais são os dias de ensaio? Posso não ir a semana que vem? Eu vou na outra? Pode, então eu tô dentro. Aí, E não me arrependi. E agora você está indo e voltando? Como... Não, eu estava lá por outras questões. Você estava lá. Eu sou do Rio, minha família é de lá, e eu estava lá passando uma temporada, mas não me arrependi. Eu acho que é um dos espetáculos assim que mais me encantou fazer. Que bom, tá vendo? Deu certo. É isso aí. muito, muito prazeroso. Eu queria Então, muito que você visse. De um dia de um Pierrot ao curto-circuito do Timochenko Web, direção do Antônio Neto, Viga, Espaço Cênico, Capote Valente. Capote Valente, 1323, Teatro Espaço Viga. Pertinho ali do metrô Sumaré. Vai até o dia 23 de junho. 23 de junho. São as quartas e quintas, 21. 21 horas. Hoje tem, então. Hoje tem. Aí daqui já vai direto para lá? Já que é ao vivo, ó, galera, tá um friozinho legal aí, né? Vai ver, porque é bonito. E o Viga é muito legal, muito gostoso ó, o espaço. Eu também gosto. Sérgio, prazer te receber aqui. Prazer foi meu. Atílio, mais uma Antônio, vez. até semana que vem, então. Até semana que vem. Semana que vem tem um espetáculo novo. Semana que vem. Tem um espetáculo novo. Logo eu vou estrear o Cala a Boca Já Morreu. Cala a Boca Já Morreu. Que é o texto do Luiz Alberto de Abreu. Luiz Alberto e aí a Abreu. gente... Belo texto também. Belo texto. Belo texto, legal. Se Deus quiser, logo eu tô aqui. Legal.